Fala pessoal, Diego Pereira por aqui para mais um vídeo para o nosso canal Fala aí Diego, mais um pré-jogo do Arsenal, porque depois de uma semana sem jogos, sem futebol, depois de um domingo frustrante na semana passada, quando fomos derrotados pelo Manchester City, os Gunners entram em campo novamente neste sábado às 13h30 no Emirates para encarar o Newcastle pela 34ª rodada da competição, e a gente vai falar um pouquinho desse jogo que acontece, jogo decisivo, hein? Bom, é isso, pessoal. Antes de mais nada, pedindo para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações aí, deixar o seu joinha, o seu comentário e compartilhar esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder, pessoas que curtam o Arsenal, pessoas que gostam do futebol inglês, pessoas que gostam de futebol e pessoas que gostam tão somente de apoiar novos canais, novas iniciativas. Estamos aqui no início do nosso canal, desde já agradeço também a galera que está chegando na marca aí de quase 280 inscritos, rumo à meta dos 300 inscritos, e a gente segue aqui produzindo conteúdo, falando muito de Arsenal, e em breve também a gente vai falar um pouquinho de seleção brasileira, porque está chegando a Copa do Mundo também. Bom, pessoal, falando do jogo, né, 34ª rodada da Premier League, é do conhecimento de todos que o Manchester City assumiu a liderança da competição após vencer o Arsenal no final de semana por 2-1 lá no Etihad, e depois, posteriormente, vencer também o Burnley, jogo que aconteceu na quarta-feira, que inclusive culminou, né, com o rebaixamento do Burnley. 1-0, joguinho sofrido, suado, vitória suada do City, que criou, é verdade, muitas oportunidades, mas que também levou alguns bons sustos aí da equipe do Burnley, que tem uma capacidade de definição limitadíssima. Isso realmente prova a razão pela qual a equipe não conseguiu se manter na primeira divisão da Premier League e jogará a Championship na próxima temporada. Bom, mas vamos falar do Arsenal porque tem novidades, hein? Novidades, boas notícias para o Arsenal finalmente. Bukayo Saka estará relacionado para o jogo de amanhã. A gente ainda não sabe se ele deve entrar como titular. É óbvio que o Arteta faria um grande suspense em relação a isso, e não é para menos. A gente já conhece, né, a dinâmica do Arteta em pré-jogos, em conferências, né, em coletivas pré-jogos. Então a gente nunca sabe qual vai ser a escalação, mas pelo menos a boa notícia é de que o Saka será reintegrado ao elenco, estará com a equipe no Emirates, em casa, à disposição, muito provável que no banco de reservas, assim como o Ricardo Calafiori, que também volta aí a ficar disponível para o técnico Arteta, embora eu também não acredito que seja titular, que comece a partida o Ricardo Calafiori. Os nossos desfalques permanecem sendo o Mikel Merino, né, que está se recuperando aí da lesão no tornozelo, inclusive já fez cirurgia, já começou o tratamento e já voltou aos treinos lá no Sofa Health, né? Então, boas notícias ver o Merino aí, quem sabe, né? Talvez numa última rodada já com a situação do campeonato definida, porque não, o Merino possa voltar, né? Isso daqui é só um achismo e torcida, muito mais isso do que notícia de verdade, até porque a lesão do Merino foi bem séria e ele está se recuperando aí o quanto antes, né? Não sei se terá condições, eu acho que não, de jogar a Copa do Mundo, mas de qualquer forma vem evoluindo bem aí o nosso craque Mikel Merino. E o Timber, né? O Timber continua sendo desfalque, ele que se lesionou no jogo contra o Everton, uma lesão na virilha e que desfalca o Arsenal já aí alguns jogos, um desfalque importantíssimo, inclusive, porque a gente sentiu falta, principalmente nos jogos em que o Ben White foi a escolha do Arteta ali para a função e acabou prejudicando, né? Acabou comprometendo bastante a ala direita ali do Arsenal no setor defensivo, tanto que nos últimos jogos, né, contra Sporting e contra o Manchester City, o Arteta optou pela escalação do Mosquera. Então, falando de escalação, falando de peças, falando de pessoas que estarão aí à disposição do treinador Mikel Arteta, vamos de escalação, porque eu montei aqui mais ou menos o Arsenal que eu gostaria de ver em campo amanhã diante do Newcastle. Obviamente que a escalação com Raya no gol, na lateral direita o Mosquera, ainda iria de Mosquera,
embora o Ben White esteja aí, né, enfim, querendo mostrar serviço, mostrar trabalho, né, mostrar que recuperou aí a boa forma, mas fica uma dúvida, né, muito grande, até porque o Arsenal não tem margem mais para erro nenhum nesses últimos 5 jogos aí da temporada. Então, eu iria de Mosquera, Saliba e Gabriel Magalhães, a dupla de zaga, com Piero Hincapié na lateral esquerda, porque por mais que o Ricardo Calafiori esteja aí à disposição, sem ritmo de jogo, dificilmente o italiano deve começar jogando a partida, que demandará, obviamente, de muita intensidade, de muito ritmo, até porque o Newcastle também não vem de bons resultados e sempre é uma pedra no sapato do Arsenal. Torçamos para que amanhã seja diferente, que o Arsenal faça um grande jogo e que tenha uma vitória, quem sabe até mais tranquila, né, para trazer um pouco de sossego, de paz para os seus torcedores, porque as últimas semanas não tem sido fácil para nós torcedores do Arsenal. Nosso meio campo é claro, né? Sem dúvidas, Zubimendi e Declan Rice. E aí, no comando de ataque, poucas mudanças em relação ao que nós tivemos contra a equipe do Manchester City no último domingo. Eu iria de Odegaard no meio, com o Noni Madueke pelo lado direito. A mesma situação do Calafiori. Eu falo em relação ao Saka, que vai voltar, vai estar à disposição, mas não deve começar jogando, embora já tenha treinado com os companheiros, né? Tenha feito a transição aí para campo, mas é outro jogador que também está sem ritmo de jogo até mais tempo do que o Calafiori. Do lado esquerdo, lá do ataque, Eberechi Eze foi uma grata surpresa no jogo contra a equipe do Manchester City, fez um bom jogo o Eze e eu espero que isso se repita amanhã. E no comando de ataque, aí sim uma mudança, eu iria de Gyökeres na vaga de Kai Havertz. O Gyökeres que não foi titular no jogo contra o Manchester City, eu daria esta oportunidade ao sueco, que também precisa, né, de oportunidades, vamos dizer assim, no ataque do Arsenal, para poder contribuir com os gols, ele que é o artilheiro da equipe na temporada. Do lado de lá, o Newcastle também terá aí alguns desfalques, né? É o caso do Anthony Gordon, é o caso do Livramento. Inclusive o Livramento, as notícias não são boas aí para os torcedores dos Magpies, né? O Livramento deve ficar fora pelo resto da temporada com uma lesão na coxa. E o Joelinton, por conta dos cartões amarelos, ele que chegou à marca de 10 cartões na partida contra a equipe do Bournemouth no último jogo do Newcastle. Derrota em casa no St. James Park por 2-1 também, mesmo resultado que nós perdemos também para os Cerejas, né, para o Bournemouth. Então, um adversário bastante complicado, o Bournemouth, que nesta rodada já jogou e empatou com o Leeds United em 2-2, jogando na sua casa, jogando em seus domínios, e quase venceu o jogo, né? Chegou a fazer o 3-1 antes de sofrer o segundo gol, mas o gol acabou sendo anulado e depois aí aos 97, se eu não estiver enganado, acabou sofrendo o gol de empate do Leeds, que também é outra equipe que tá lutando muito, bravamente, para se manter na primeira divisão do campeonato inglês. E por fim, o Tonali não é uma dúvida também para esse jogo. O Tonali que jogou na última partida, mas algumas notícias aí durante a semana deram conta de que o Tonali poderia ser desfalque para esse jogo contra o Arsenal. E olha, sem nenhuma classe aqui, tá, gente? Seria um ótimo desfalque. Por fim, o Bruno Guimarães é a novidade aí para a equipe do Newcastle, ele que entrou, né, no segundo tempo do jogo contra o Bournemouth e participou ali de alguns minutos. O Ed Hall até comentou que ele não foi muito bem, sem ritmo de jogo e tal, mas que treinou muito durante a semana e pode ser novidade, inclusive entre os titulares da equipe do Newcastle. Adversário chato, adversário complicado, mas que não vence o Arsenal aí há muito tempo pela Premier League no Emirates, tá? Inclusive na temporada passada, vitória por 1-0 com um gol de Declan Rice. Vencemos. Na Carabao Cup, na temporada passada, fomos derrotados por 2-0, é verdade, mas uma vitória que não acontecia desde 2010. Então, são números que nos favorecem, mas eu não costumo ligar muito para isso, tá, gente? Porque números, tabus existem para serem quebrados, então eu não quero ficar enaltecendo esse tipo de tabu aqui que não vai agregar em nada para o jogo e muito pelo contrário, deixa a gente um tanto quanto pilhado em relação à possibilidade dele ser quebrado, né? E a gente tem uma sorte para isso que eu vou te contar. Mas é isso, gente, o panorama, né, do que a gente pode esperar para esse jogo. Se faltava algum tipo de incentivo, se faltava algum tipo de propósito, se assim a gente pode dizer,
para que o Arsenal vencesse essa competição. A equipe do técnico Arteta resolveu deixar o nível hard ou very hard na reta final da temporada, né? O Arsenal, que era líder da Premier League desde a 7ª rodada e agora na 33ª rodada acaba perdendo a liderança, aliás, 34ª rodada, o Arsenal acaba perdendo a liderança para o Manchester City, a liderança que é por detalhe saldo de gols. O City tem 3 gols a mais do que nós marcados. O saldo de gols também, final, é rigorosamente igual, mas mais um dos critérios que contam classificação é os gols a favor. Então o City tem 3 gols a mais do que nós. Então a gente precisa, mais do que vencer esses próximos jogos, é vencer bem os adversários. Missão nada fácil para um ataque que, apesar de criar bastante até, e de ter apontado, né, mostrado uma boa melhora no jogo contra o City, ainda tem deixado muito a desejar, principalmente com Leandro Trossard, Gabriel Martinelli, às vezes o próprio Gyökeres também, né? Então, enfim, o Kai Havertz no jogo contra o City, então nem se fala. Mas é hora da virada, né, gente? Da remontada. O Arsenal precisava de um gás aí nessa reta final, tá aí agora, né? Atrás, né? Em segundo colocado, precisando vencer, precisando fazer a sua parte. Tá aí um bom motivo para o Arsenal entrar com a faca entre os dentes, entrar com sangue nos olhos para vencer o Newcastle e todos os demais jogos que virão aí pela frente. São 5 jogos que restam para o Arsenal terminar a Premier League e 3 deles são no Emirates, né? São com mando de jogo nosso e os outros 2 são jogos em Londres. Então a gente não vai ter preocupação com viagens. Mais um fator aí que nesse momento a gente acaba trazendo tudo que for de positivo, né? De diferencial aí que possa agregar, né? Nessa campanha aí final, nesse último sprint aí da temporada em relação à busca, né? Por esse título tão aguardado, tão esperado, que não vem há 22 anos. O Arsenal que fará, né, 2 jogos, esse jogo de amanhã contra o Newcastle e depois na próxima semana contra o Fulham, e o City só depois, né? O Arsenal entra em campo neste sábado agora e no outro sábado, e o City só vai entrar em campo no domingo, sem ser este agora, no outro pela Premier League. Então o Arsenal pode novamente abrir 6 pontos de vantagem, com o City, obviamente, tendo 2 jogos a menos, mas o Arsenal podendo jogar essa pressão aí psicológica para cima do City, que vão ter aí 2 jogos até que razoavelmente complicados. Um deles é contra o Everton, se eu não estiver enganado. A sequência é essa. O primeiro deles contra o Everton, o segundo contra o Brentford. 2 adversários bastante enjoadinhos, né? E o Everton, inclusive, brigando ali na parte de cima da tabela por vaga em competições europeias. Então fica aqui a nossa expectativa para esse jogo. Eu quero muito que o Arsenal vença, gente. Sinceramente, estava muito animado, muito empolgado, sabe, com a possibilidade da gente vencer o City no Etihad. O resultado não veio, mas a postura da equipe foi legal de ver. Os torcedores que estiveram no Etihad, que viajaram, né, até Manchester, aplaudiram os jogadores no final da partida. Isso, inclusive, dividiu muitas opiniões aí no Twitter, principalmente entre os torcedores do Arsenal, mas sinceramente eu acho que todo o apoio é válido. As cobranças precisam vir, mas a gente está num momento bastante delicado agora da temporada, restando apenas 5 jogos, o Arsenal ainda lutando pelo título da Premier, na semifinal da Champions. Então eu acho que a gente pode dar aquela cornetada boa, pode, mas vamos esperar um pouquinho, pelo menos até o final da temporada, né? Nesse momento vamos dar aí todo o nosso apoio, toda a energia positiva para que a gente consiga aí buscar esse título, né, que tá de todo jeito tentando escapar das nossas mãos, mas não vamos deixar isso acontecer. Vamos jogar, vamos vencer, vamos apoiar, e o Arsenal vai sair finalmente dessa fila em 2025, 2026. Vamos com tudo, gente. Vai dar certo, tá bom? Mais uma vez eu peço para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o teu joinha, deixar o teu comentário também. Eu falei da escalação, falei da expectativa para o jogo, então deixa aí nos comentários aí qual que é a sua expectativa, resultado para o jogo. Se você quiser palpitar, deixa aí nos comentários e compartilha esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram com o maior número de pessoas que você puder. Tá bom, gente? Um forte abraço a todos e um bom final de semana. A gente volta amanhã com o pós-jogo de Arsenal e Newcastle. Tamo junto, valeu!